Rapaziada, dólar chegando a quase R$ 6. E parece que as pessoas estão ressuscitando memes antigos aí. Memes não, né? Publicações antigas de petistas reclamando do dólar nos últimos governos. Falando que sentiam saudades do PT. E se o Lula voltasse ao governo, o dólar estaria em R$ 2. As pessoas indo para Disney. Mas não é o que está acontecendo. Na verdade, é o oposto do que está acontecendo. O dólar está quase na máxima histórica, mesmo sem pandemia. É um verdadeiro desastre econômico o que está acontecendo nesse país. Mas é claro, como eu tô na minha nova ideologia de resolver os problemas e não apenas criticar, eu também vou falar um pouco sobre como a gente faria para diminuir o dólar nesse país. E é exatamente o contrário do que os governos de esquerda costumam fazer. Por isso que sempre que eles sobem ao poder em algum país, você costuma ver uma alta da inflação ou até uma hiperinflação, como foram as últimas décadas da Argentina. E quando entra um governo liberal ou um governo conservador liberal, enfim, um governo que não seja esquerdista e tenha austeridade fiscal, você costuma ver o dólar baixar. Javier Milei entrou na Argentina e a inflação já está desacelerando. Ou, por exemplo, o FHC tomou medidas liberais para fazer o Plano Real, mesmo ele sendo um cara de esquerda. Isso fez com que o dólar baixasse em relação ao real. Na verdade, a ideia toda do Plano Real era parear $1 para R$ 1 e utilizar o dólar como uma âncora fiscal para acabar com a inflação. E basicamente todos os países que consertam a sua moeda fazem isso, que é uma espécie de dolarização. Mas enfim, não é nisso que eu vou entrar agora. Vamos começar com os petistas comentando a alta do dólar, parte 1. Quem fez essa coletânea foi o querido Felipe Honorato, que eu não conhecia, mas quem pegou a coletânea dele e repostou de forma mais organizada foi o Deltan Dallagnol. Então só tô dando os créditos aqui para quem compilou o conteúdo que eu vou utilizar no vídeo. Vamos lá, PT Brasil postou isso aqui. Em 2020, entenda como a alta do dólar afeta diretamente o bolso do povo brasileiro. Pois é, PT Brasil. Parece que agora não tem mais problema, né? O incompetente que vocês colocaram na presidência fez o dólar subir até durante uma entrevista. Então, além dele ter as políticas públicas de altos gastos que levam à alta do dólar, ele ainda tem entrevistas irresponsáveis na qual ele fala que quer aumentar, que quer interferir no Banco Central, que faz com que os investidores fiquem mais desconfiados de possíveis aventuras monetárias brasileiras e o dólar dispare ainda mais. Então é um cara completamente inconsequente. O Lula está ficando tão senil quanto o Joe Biden. Na próxima eleição vocês vão ver a mesma coisa que aconteceu com o Joe Biden acontecendo com o Lula. Ele já tá repetindo palavra, se confundindo, errando conta matemática básica e sendo completamente inconsequente nas suas falas. E dizem também que ele não tá trabalhando e tá tomando muita cachaça, mas isso aí já é fofoca. Isso aí já é fofoca. Vamos pro próximo. Marcelo D2, 2020 também. Inflação recorde, dólar 6, arroz 40, queimadas e agora a fome de volta. Não tem nem hashtag para isso, ou pode subir Lula 2024. Luz amarela para a fome no Brasil foi acesa, diz brasileiro de agência da ONU que venceu o Nobel da Paz. E você pode ver que todas essas agências internacionais, artistas, todo mundo para de criticar quando tem um governo de esquerda no poder. Beleza você criticar um governo, eu acho que essa é a função da sociedade. Mas aí quando vem um governo de esquerda, simplesmente as críticas somem. O dólar não afeta mais o bolso das pessoas, o arroz não está mais caro, a gasolina então é uma ignorância completa. Ele falou também das queimadas, né, que estão agora em índices recorde. Então nem no meio ambiente eles estão conseguindo fazer alguma coisa. Cadê os atores de Hollywood? Cadê Leonardo DiCaprio? Mark Ruffalo. Então é isso, cara. A gente tem que usar esse momento para descredibilizar a opinião dessas pessoas que só aparecem em governos de direita para criticar questões ambientais e questões econômicas. E aí somem durante governos de esquerda. Randolph Rodrigues, se eu não me engano, é o líder do governo no Senado. Dólar alto, carne cara e para completar o rombo, a gasolina acompanhará a derrocada. O povo continua pagando. Tem desemprego, tem taxação do mais pobre, tem retirada de direitos, tem desmonte na economia nacional. Parece que ele está falando do governo atual do Lula, mas na verdade o post é de 2019. O dólar está extremamente alto, sem pandemia, a carne está cara e o Lula está se movimentando para taxar ainda mais.
E para completar o combo, a gasolina acompanhará a derrocada. E o pior é que a gente não está em nenhum regime de paridade internacional de preços, onde a alta da gasolina acompanhava o mercado internacional e o preço do barril de petróleo no mundo. Não, nós estamos subsidiando a gasolina e queimando o caixa da Petrobras e mesmo assim ela está alta. E uma hora vai acabar o caixa da Petrobras para tancar essa alta da gasolina. E aí a gasolina vai disparar e a nossa maior empresa estatal brasileira estará quebrada. Esse é o grandioso problema. Claro que o PT já enfiou um cabide lá na presidência da Petrobras. Eles são famosos por isso, né? Aparelhar as empresas estatais e utilizar de caixa 2 para campanha eleitoral. Isso já aconteceu, já tem notícia disso. Eu não posso nem ser processado por falar isso. É uma utilização dos bens públicos para investir na construção de um projeto de poder de forma corrupta. Essa é a história do PT. Tem taxação do mais pobre, pois é, né? O mais pobre que comprava pela AliExpress, Shopee, agora vai ter que comprar com o intermédio da Magazine Luiza, e já fechou negócio com a AliExpress. Então a taxação está vindo para beneficiar os mais ricos amigos do governo. E agora o mais pobre vai ter que pagar para um empresário nacional varejista. Isso é taxação do mais pobre. Literalmente o que aconteceu. Desmonte na economia nacional não precisa nem comentar, né? Lindbergh e Farias diziam que se o Lula ganhasse, o Brasil ia afundar, que o dólar ia subir e as pessoas iam passar fome. Pois é, né? Por que será que diziam isso, Lindbergh? Simone Tebet, o dólar passa de R$5 hoje? Por quê? Porque nós temos uma instabilidade política e jurídica. É um governo que não garante segurança jurídica para os investidores. E o que o Supremo Tribunal Federal, com juízes em maioria indicados pelo Partido dos Trabalhadores, faz com o Brasil? Gera instabilidade política. Os investidores estão fugindo desse país em nível recorde. Estamos passando por uma fuga enorme de capitais. Enorme. Instabilidade jurídica, então, nem se fala. O Elon Musk expôs os problemas que acontecem aqui no Brasil para o mundo inteiro. Temos juízes da Suprema Corte que se acham a lei. Eles escrevem a Constituição. Eles escrevem leis. Isso aconteceu. Isso é uma instabilidade jurídica e política. Parabéns, Simone Tebet. Parabéns. E o dólar já passa muito desses R$5 aqui. 5,70, minha querida. Bruno Galhaço, outro que sumiu agora, né? Parou de falar de política. Se errarmos muito, o dólar chega a R$5. Disse o Posto Ipiranga. Rapaziada que tá gostando, deixa o like. Falou aí de Romano que vai ter que sair. É isso. Deixa o likezão aí quem tá gostando. Vamos voltar. Pedro Rousseff. Se eu não me engano, esse aqui é neto da Dilma, alguma coisa assim. Engraçado. Me falaram que se o Lula ganhasse, o dólar ia chegar a R$10. Está a caminho. Está a caminho, meu amigo. Bom, faltou um aqui que eu achei muito interessante. Deixa eu procurar aqui. Era de uma deputada aí do PT. Peraí. Nath Finanças. O dólar tá alto? Culpa do povo. E a empregada que estava indo pra Disney. Uma festa danada. Sempre irão achar desculpas para não assumirem os erros feitos. Tem desemprego? Culpa do desempregado. Pessoas passando fome? Pede para a classe média diminuir no prato. Escolham bem quem irão votar. Pois é, quem que tá querendo taxar a carne? Teu presidente. Teu presidente. Quem que aumentou impostos todos os meses? Desde que assumiu o mandato, é o presidente. Quem que tá falando besteira em todas as entrevistas, dizendo que vai interferir no Banco Central e fazendo com que as pessoas tenham menos dinheiro, porque o dólar está subindo, isso deixa tudo mais caro. Quem está fazendo isso? Seu presidente, Nath Finanças. Se elegesse o Haddad, o dólar chegaria a R$5. A bolsa despencaria, o desemprego, a fome e a miséria aumentaria. E o Brasil viraria uma Venezuela. Diziam aqueles que estão calados com tudo isso acontecendo com Bolsonaro. Riscadinho Lula. Essa aqui é só uma imagem. Chad lutando pelo direito de taxar. Paulo Navoc mandou R$5. Opa, BH, salve. Amo teu trabalho. Manda salve pra Recife. E minha amiga May. Salve Recife, salve May, tamo junto. Valeu, Paulo. Eu quero achar da Erika Hilton. Nossa, olha esse aqui do Marcelo Adnet. Cadê o plano de governo? Cadê o governo? Cadê a moralização? Cadê o fim da mamata? Cadê o dólar a R$2? Cadê a inteligência? Cara, o governo do Lula é o governo mais sem projeto que eu já vi na minha vida. Eles não estão fazendo nada, eles nem propõem nada para os deputados votarem. É só censura de redes sociais. A pauta principal deles. E aumento de imposto. Pô, baita projeto, hein? O fim da mamata nem se fala, né? Contratações recorde. Número de ministérios recorde. Comitiva recorde brasileira viajando para Dubai.
A gente levou o dobro de pessoas do que a Índia levou. O país mais populoso do mundo, que já passou a China. A gente conseguiu ter uma comitiva o dobro da indiana. Veja, até na Folha de São Paulo saiu isso. Estamos no governo da mamata. Com muito mais ministérios que qualquer outro. Um dólar quase chegando a R$6. Inteligência, então, nem se fala, né? Você não encontra inteligência nesse governo. Não encontra. Os ministros mais desqualificados da história da democracia brasileira. Pior mesmo que os da época da Dilma e do próprio Lula 1 e 2. O Lula 3 é o pior governo do PT. Pior. Questão de ministros, né? Porque as políticas econômicas da Dilma eram piores. E as do Lula 1 e Lula 2, o Lula tava, vamos dizer, amordaçado por outras forças políticas e por isso não pôde fazer o que queria. Logo, não foi tão desastroso assim quanto poderia ser. Se a gente tivesse aproveitado a oportunidade do boom das commodities naquela época, sem o Lula, o Brasil estaria muito melhor hoje em dia. Não, porque muita gente fala, o Brasil cresceu com o Lula, na época do Lula 1 e Lula 2. Amigão, todos os países emergentes cresceram puxados pela China, que estava importando commodity adoidado de todo mundo. E o Brasil, comparado aos outros países emergentes, até da própria América do Sul, cresceu menos, cresceu abaixo da média. Então nós crescemos apesar do Lula e não por causa dele. E eu acho que esse mito acabou de ser quebrado no Lula 3, né? Que ele se elegeu. E cadê o crescimento histórico? Olha isso aqui. Manuela Dávila. Com o dólar chegando a R$4, eu estou preocupada com quem foi às ruas pedindo o golpe da presidenta Dilma, porque não conseguia ir pra Disney. Alguém tem notícias? Tá reclamando de dólar a R$4. R$4. Recebam, isso está gravado na história. As maiores manifestações da história desse país foram para derrubar o governo do PT. E você chama de golpe. A voz do povo nunca foi tão forte sobre um tema quanto o impeachment da Dilma e você vem falar em golpe. Eu chamo isso de democracia. E o impeachment também foi um processo que aconteceu pelos parlamentares eleitos. Pelas pessoas. Então assim, pra que serve os três poderes? Você quer uma ditadura, né? Que só o executivo manda. Não, peraí. O legislativo pode propor um processo de impeachment junto com o judiciário. E os dois acataram. Isso são os três poderes se balanceando. Junto com o quarto poder, que seria a população. A mídia estava do lado do governo na época do impeachment. Mas a população, os parlamentares eleitos e o judiciário fizeram algo completamente dentro da nossa Constituição e essa esquerdista que vem chamar de golpe. Que coisa ridícula. Coisa ridícula essa mulher. Também tá sumida, né? Acabou, perdeu completamente a relevância. Isaías Tavares mandou cincão. BH, você já viu os avanços na cidade de Maceió com a gestão do prefeito JHC, que é assumidamente de direita? Bom, outra informação que eu não conhecia, cara. Não tô muito por dentro da política de Maceió, mas agora sabendo que tem um prefeito de direita com uma boa gestão, eu vou até ver o que ele tá fazendo lá, ver o que eu consigo aprender com isso. Então, vou anotar aqui, cara. Valeu. Tô aprendendo bastante coisa com vocês aqui hoje. Flávio Dino. Dólar a 5,50. Opa, Flávio Dino, agora tá 5,68. E você, cadê? Reclama do 5,50 e 5,68 tá de boa. Tá de boa. Sendo que as condições internacionais são muito mais favoráveis agora. O que Lula, sommelier de DST, mandou R$5. Eu tô subindo o dólar para ver se ele passa o Fluminense. 2.050 dólares dentro da mata. O Fluminense tá com 6 pontos, né? Essa é a piada. Entendi. Valeu aí, sommelier. Tamo junto. Bom, as condições internacionais eram muito mais desfavoráveis nesse 5,50. E ele tava lá reclamando. Agora sobe pra 5,68. Sumiu, Flávio Dino. Evaporou. Sumiu igual as imagens do 8 de janeiro. Tiago Santinelli. Seu dia pode estar sendo ruim, mas lembre-se que tem gente que bateu panela em 2016 por conta do dólar alto querendo ir pra Disney. E acordou hoje com o dólar a 4,75 sem poder falar nada, porque votou nos responsáveis. Murilo MWS mandou R$5. BH, você sabe qual é um bom candidato para a cidade de Ponta Grossa? Cara, eu ainda não sei. Ainda não existem candidatos, apenas pré-candidatos, mas Ponta Grossa com certeza eu vou ter um nome, porque tá aqui do lado, né? Então eu tenho contato mais ou menos próximo. Mas voltando aqui, Bostinelli, fazendo tweetzinho reclamando de 4,75, né? Você votou nos responsáveis pelos 5,70.
Que legal que eles falam da Disney, né? Bora pra Disney, pro país mais capitalista do mundo, pra um estado republicano, do Ron DeSantis. Bora pra lá. A Cuba não querem ir, né? Quer ir pra Disney. Fala da Disney na campanha, né? Como a Disney foi construída? Com muita liberdade econômica, enriquecendo as pessoas em volta. Bom, esse Santinelli é ignorante, né? Toda vez que ele comenta política é besteira. Olha, esse aqui é muito bom. Jandira Fegali. Paulo Guedes não é capaz de entrar na cabeça... Engraçado que o cara atualizou aqui, né? Tachad não é capaz de entrar de cabeça erguida num supermercado. O dólar alto encarece o preço dos alimentos e torna a vida insustentável no Brasil. A culpa é do Lula. Esse governo acabou. Guilherme Boulos. Para a maioria dos brasileiros, o aumento do dólar significa menos poder de compra. Mas parece que para o ministro da Economia significa lucro milionário de sua empresa em paraíso fiscal no exterior. Pois é, né? Paulo Guedes está rindo à toa do que o governo Lula está fazendo. Esse é o segredo do sucesso, né? Investir contra governos de esquerda. Eu tô cheio de dólar. Eu tô cheio de dólar, né? Admito. E aí, você tá afim de ganhar uma grana? Faz anos que eu larguei minha faculdade pública pra viver da internet. Trabalhar em casa ganhando em dólar. Essa é a minha vida no momento e pode ser a de alguns de vocês também. Não tô falando pra ninguém largar a faculdade. É importante, inclusive eu me arrependo de ter saído. O diploma te dá uma certa autoridade. Mas de uma coisa eu não me arrependo, que foi ter aprendido a ganhar grana na internet. Isso mudou minha vida. Mesmo antes de ser youtuber, eu já fiz várias outras coisas sem precisar aparecer. Começou como uma renda extra porque o estágio pagava muito pouco, mas em alguns meses se tornou minha renda principal e eu vivo disso até hoje. Então quem aí tiver a fim de aproveitar o mercado mais quente no momento, que é a internet, e fazer uma grana em dólar sem precisar sair de casa, eu vou deixar um link aqui na descrição do WhatsApp para você solicitar um treinamento gratuito para ganhar em dólar e ver se faz sentido para você. É triste a situação da nossa moeda, mas abre oportunidades. Esse é o hack para viver no Brasil, um país com a moeda desvalorizada. Quem ganha em dólar sai 5 vezes na frente. A cada 500 conto que você faz lá fora, vira 2.500 aqui. E a cada 2.500 que você faz lá fora, vira 12.500 aqui. O Brasil é meio ridículo nessa questão. Mas enfim, quem tiver a fim de descobrir como, eu vou deixar o link aqui na descrição. Sem mais enrolações, bora voltar pro vídeo. E para finalizar, Felipe Neto. Bananinha tinha fixado esse post, ele acabou de desafixar. Vamos atualizar então. Então aqui estava o Eduardo Bolsonaro reclamando do dólar antigamente. Reclamando que estava 5,29. Eu não entendi esse post aqui. Ah, o Felipe Neto estava se gabando que diminuiu, né, o dólar. 4,85. Gasolina 5,59. Cara, aqui passou de 7 já. Passou de 7 já. E subsidiada ainda. Meu Deus do céu, que bizarro. Tá, mas isso aqui foi antes dessas altas. No começo, na lua de mel. Na recuperação econômica natural pós-pandemia. É um babaca. Eu não achei da Erika Hilton que eu queria. Pra finalizar aqui, Lázaro Rosa. E o dólar alto é culpa de todas as cagadas cometidas pelo desgoverno. Simples. É isso. Esses foram os petistas reclamando do dólar. E se um governo de direita for eleito e o dólar subir, temos que reclamar, independente de quem seja. Não temos que ser igual esses caras passadores de pano. Não podemos ser isso aqui. E a gente tem que lutar por uma moeda forte. Acabar com o lobby dos exportadores, que querem desvalorizar porque eles ganham em dólar. E trazem para o Brasil e ficam trilhardários, multiplicando o seu lucro por 5, 5,70, 6. E assim, assumindo o governo do Brasil, como que a gente faz para valorizar o real perante o dólar? Todos os países que conseguiram fortalecer a sua moeda fizeram a receita da austeridade fiscal, do corte de gastos. Se o país fica gastando no cartão de crédito, dívida toda hora, é óbvio que a sua moeda enfraquece. Você precisa emitir dívida, aumentar a quantidade de real circulando na economia, fazem com que o real perca valor. Então é simples, a gente precisa de austeridade fiscal, corte de gastos e aumento de juros até que se faça sentido descer os juros. É chato ter juros altos, é claro, mas a gente precisa ter um juros real e competitivo com os outros países. Do contrário, ninguém vai comprar os títulos brasileiros, que é o que aconteceu no último leilão. Ninguém quer comprar a dívida brasileira. Então você tem que subir os juros para que o Brasil fique atrativo para o investimento. Conforme você corte os gastos, você pode cortar
os juros de forma natural e não de forma artificial. O que o Milei está fazendo na Argentina? Cortando os gastos, o que possibilita que ele corte os juros também. O que o Lula está fazendo? Ele está aumentando os gastos e querendo cortar os juros na canetada, o que gera inflação. Todo país que fez isso acarretou a inflação e desvalorização da moeda. Então tem que ter a contrapartida no governo. Deixa eu ver se eu acho um material sobre isso. Complementar minha fala. O que fez o dólar subir tanto nos últimos meses? Lulinha Gameplays mandou 5 reais. Companheiro, você tem que entender que pobre não come dólar. Olha lá. O que fez o dólar subir tanto nos últimos meses? É a sensação de que as contas públicas estão saindo do controle. Essa é a opinião dos economistas sérios. Os gastos federais aumentaram cerca de 8% no primeiro ano do governo Lula e devem subir mais ainda seguindo essa proporção no segundo. As chances desse mesmo governo respeitar o arcabouço, que é o conjunto de regras fiscais nos próximos 2 anos, são bem reduzidas. Então os investidores estão percebendo que o Brasil está em um descontrole das contas públicas. Isso faz com que o dólar aumente. Se você tem um governo com austeridade fiscal e corte de gastos, a sua moeda vai automaticamente ficar mais forte. Então é assim que a gente resolve esse problema. Pelo vídeo de hoje é isso, espero que tenham gostado. Meu nome é Bruno Dias, pré-candidato a vereador pela cidade de Curitiba. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e tamo junto.